Olá, a gente está aqui para apresentar a primeira aula de matemática do nosso projeto, do nosso canal. E o professor Alexandre Zilotti vai trazer para nós uma boa aula sobre porcentagem. É um momento de muito aprendizado, não só sobre como responder as questões do Enem, mas sobre matemática em si, sobre como resolver de maneira mais simples os cálculos que são demandados ali. Eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo. Já começou agora, já vai curtindo o vídeo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E se você acredita que iniciativas como a nossa ajudam a internet a ser um lugar melhor, eu convido você a acompanhar todos os nossos outros trabalhos. Vai ser uma experiência muito bacana essa aula, então bora para a aula. Olá pessoal, vamos para mais uma questão do Enem de matemática. Dessa vez nós temos Enem 2022, questão 136 do caderno amarelo, a questão que fala do salário dos professores. Os temas que estão envolvidos nessa questão são média ponderada e eu também vou falar um pouquinho de aumento percentual, que embora não seja o tema central da questão, é muito importante a gente aprender como trabalhar com esse tipo de cálculo de aumento percentual. E eu vou dar uma dica aqui do jeito que eu gosto de fazer e eu espero que seja útil para vocês. Então, média ponderada é um tema bem tranquilo e fica esse brinde assim da questão para a gente aprender uma técnica de aumento percentual. Então vamos ver rapidinho, é uma universidade onde nós temos trabalhadores que são mestres e doutores, né? São 60 mestres e 40 doutores. E ainda a questão dos salários desses professores, né? Os mestres estão ganhando 8 mil e os doutores estão ganhando 12 mil. Esse é o salário atual deles. Acontece que a diretoria pretende dar um aumento, né? E é um aumento diferenciado, de porcentagens diferenciadas. E aí ele fala a primeira condição do problema: o salário médio mensal dos professores, a média, né, o salário médio mensal dos professores não pode ultrapassar os 12.240. Muito bem, então aqui já está a palavra média. A universidade já estabeleceu que o aumento dos mestres será de 25% e ainda precisa definir o percentual. Muito bem, ela vai ter que definir o percentual do aumento dos doutores a partir da condição final, que é que não pode a média dos doutores e dos mestres não pode ultrapassar os 12.240. A pergunta então é: qual deverá ser o aumento salarial em porcentagem? Daí que a gente fala de aumento percentual. Qual deve ser o aumento salarial em porcentagem que deve ser concedido aos doutores? Esta é a pergunta. Por que é média ponderada? Muito bem, porque você tem um salário de mestres e um salário de doutores. Acontece que você tem um número diferente de mestre e um número diferente de doutores. Se você tivesse apenas um mestre e apenas um doutor, era somar os dois salários e dividir por 2. Mas eu tenho 60 mestres e 40 doutores. Então vamos ver como é que a gente vai organizar a nossa montagem aqui do problema, né? Vamos começar a colocar os dados. Então nós temos 60 mestres e esses mestres estão ganhando atualmente 8 mil reais, correto? E eu também tenho 40 doutores que hoje estão ganhando 12 mil reais. O que vai acontecer? Os mestres vão ter no seu salário um aumento, uma setinha para cima aqui, de 25%. E os doutores vão ter um aumento que a gente não sabe. Exatamente esta é a pergunta do problema. Qual é o aumento percentual, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores? Esta é a pergunta do problema, ok? Então vamos fazer um primeiro comentário sobre aumento percentual. Como é que eu trabalho com essa questão do aumento percentual? Vamos ver o exemplo dos mestres. Então, os mestres vão receber um reajuste de 25%. O que é um reajuste ou um aumento de 25%? Ora, eles vão ganhar o que eles já ganham, que é o 100% do que eles ganham, que é os 8 mil, e vão ganhar 25% a mais. Eu gosto de trabalhar, nesse caso, com números decimais. Então, 100% corresponde a 1 e o 25% é 0,25.
Alguns vão dizer, ah, professor, mas é muito fácil calcular 25%. Sim, é verdade, nesse caso é fácil calcular 25% até de cabeça para muitos alunos. Mas, quando as porcentagens são diferentes, a abordagem dos números decimais e a multiplicação são muito eficientes. E eu quero ensinar essa técnica para vocês. Então, 1 mais 0,25 vai ser 1,25. Que conta que eu tenho que fazer, então, para chegar ao resultado do aumento dos professores? Muita gente faz de cabeça, mas vamos repetir a continha aqui. Você pega o salário dos professores, dos mestres, e multiplica por 1,25. Fazendo essa conta, você vai ter 10 mil reais. Então, o que significa? Que os professores, ganham 8 mil, após um aumento de 25%, vão passar a ganhar 10 mil reais. Esse é o novo salário dos mestres, certo? Agora, vamos pensar como que eu faria essa mesma conta com os doutores. Ora, eu teria 100%, que é o salário que eles ganham atualmente, mais um valor desconhecido. Vamos colocar uma interrogação. Ao passar para decimal, vamos fazer que nem a gente fez aqui. 1 mais o valor desconhecido eu vou chamar de x. X é a minha pergunta, é o que eu estou buscando responder. Como que vai ser, então, esse 1 mais x? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os mestres. Eu vou pegar o salário dos doutores, que é 12 mil, e vou multiplicar. Agora eu não tenho a conta feita 1,25, eu só tenho a expressão algébrica 1 mais x. Portanto, essa expressão algébrica 12 mil vezes 1 mais x é que é o novo salário dos professores. Vamos pôr um pouquinho mais para cá, para caber. 12 mil vezes 1 mais x. Então, essa primeira parte do problema já nos dá ele montadinho. Então, repetindo, o salário dos mestres passou a ser 10 mil após o aumento, salário dos doutores após o aumento, eu não sei, é 12 mil que é o atual, vezes 1 mais x, onde x é esse decimal que indica a porcentagem, ok? O segundo passo do nosso problema é olhar para a questão da média ponderada. Então, o que é uma média ponderada? Como eu falei antes, é uma média que leva em conta que tem números diferentes, né, de salários. Você tem 60 pessoas que ganham 8 mil e 40 pessoas que ganham 12 mil no salário antigo. Então, o que é a média ponderada? A média ponderada vai ser o salário dos mestres multiplicado pelo número dos mestres, mais o salário dos doutores multiplicado pelo número dos doutores. Vamos escrever essa expressão? Como é que ela vai ficar, então? O salário dos mestres, 10 mil, multiplicado pelo número de mestres, que é 60, mais o salário dos doutores, 12 mil vezes 1 mais x. Ele vai ser aumentado, como já falamos, multiplicado pelo número de doutores. E aí, na média ponderada, a gente vai dividir pelo total de indivíduos que tem aqui, que são 60 mais 40, ou seja, nós vamos ter 100 pessoas. Essa é a média ponderada dos salários dos 60 mestres e dos 40 doutores. Essa expressão dá para dar uma simplificadinha nela, porque está dividindo por 100. Então, este primeiro termo aqui está dividido por 100, este segundo termo também está dividido por 100. Portanto, eu vou tirar 2 zeros aqui, vou dividir por 100 o primeiro termo, e vou dividir por 100 o segundo termo. Tudo isso para simplificar. Vamos escrever novamente. A conta ficaria 100 vezes 60 mais 120 vezes. Eu vou pôr esse 40 para perto do 120 aqui, porque a gente já vai fazer essa conta. E ainda falta vezes 1 mais x. E embaixo, sobre 1, já não tem mais nada. Então, essa daqui é a média ponderada. Vamos ainda simplificar. 100 vezes 60 é 60 mais 2 zeros, né? 6 mil. Mais 40 vezes 120, 4 vezes 12, 48. E mais 2 zeros, 4.800. Vezes 1 mais x. Pronto. Cheguei numa expressão algébrica, que é a expressão mais simples, né, possível, da média ponderada do salário dos mestres e dos doutores. Vamos organizar. Então, pessoal, agora vem a parte final, que é a parte da montagem da equação. Na verdade, não vai ser uma equação, vai ser uma inequação. Vamos por aqui a montagem. Vai ser uma inequação que é igual a uma equação. Então, a gente não tem que se preocupar com o fato de ser uma inequação, eu já vou falar por quê.
Como é que nós vamos montar então? Ora, ele está dizendo que a média ponderada, opa, a média ficou um pouquinho para baixo aqui, a média ponderada que a gente escreveu aqui embaixo, ela é, então vamos escrever a média ponderada, 6.000 mais 4.800 vezes 1 mais x, ela tem que ser menor ou igual, no máximo, 12.240, como fala o problema. Pronto. Esse menor ou igual não deve preocupar vocês. A gente vai tratar essa inequação da mesma forma que a gente trata uma equação, ou seja, na hora que você está vendo aqui menor ou igual, pode pensar como se fosse um igual, não faz nenhuma diferença. Então vamos resolver como se fosse uma equação. Na verdade, se a gente resolvesse como uma equação, a gente estaria encontrando um valor que dá o resultado igual a 12.240. Então vamos lá. Como a gente tem aqui uma soma, vamos passar esses 6.000 para o outro lado subtraindo. Como é que vai ficar isso aqui? 4.800 vezes 1 mais x menor ou igual. O 12.240 vai subtrair dos 6.000. Vai ser subtraído de 6.000, vai dar 6.240. Agora a gente tem, tem 0 aqui e 0 aqui, está multiplicando. Eu posso dar uma simplificadinha aqui, cortar esse 0 e cortar esse 0. Então eu fiquei com 480 vezes 1 mais x igual, ou menor ou igual, a 624. Esse 480 está multiplicando, então a gente vai passar ele para o outro lado dividindo. Vai ficar 1 mais x menor ou igual a 624 dividido por 480. A gente para fazer essa conta rapidinha aqui, num pedacinho de papel aqui. A gente faz 624 dividido por 480. Né? 480 cabe uma vez no 624, a gente vai subtrair, vai dar 144, desce um zerinho, põe uma vírgula, e aí 480 vezes 3 dá 1440. Então essa resposta aqui vai ficar como 1 mais x tem que ser menor ou igual a 1,3, e portanto o x tem que ser menor ou igual a 1,3 menos 1, que é 0,3. Então, depois de organizada a questão, nós vemos aqui a nossa primeira parte, que é o aumento percentual, a segunda parte, que é a expressão da média ponderada, a terceira parte, a montagem da inequação, e por fim a resposta final, que o x tem que ser menor ou igual a 0,3. Mas bem, o que é 0,3 em porcentagem? Nada mais, nada menos do que 30%, e portanto essa é a resposta D. Pessoal, espero que tenha sido de proveito essa resolução. Espero que vocês prestem atenção nesta técnica do aumento percentual, que vai estar abordada em outros vídeos das nossas aulas. Muito obrigado, um grande abraço, boa sorte.